Ó, que honra, hein? Tô recebendo. O que é isso, hein, Luizão? Porta estava aberta, né, velho? Porta aberta aí, a galera. Coisa linda. Olha que honra eu tenho, cara. Fui hoje agraciado com a visita de um amigo aqui no estúdio. Veio pro Velho Oeste Paulista, né? O nosso querido deputado estadual, Lucas Bove. Lucas Bove por aqui, conversando comigo a partir de agora. Oh, que honra, cara. Meu irmão. E aí? Vir a Bauru e não visitar a Rádio Auriverde, a maior rádio do Brasil, é não vir a Bauru. Eu vim pedir sua bênção para entrar na sua cidade. Meu pai, aqui. você tá em casa. Bom dia a todos. Como é que você tá, cara? Tudo bem, lutando, né? Puta luta, né? Cara, eu pessoalmente tô ótimo, não posso reclamar da minha vida, não. Mas eu sei que a pergunta não foi nesse sentido, a situação do Brasil é muito triste, Não, né? a pergunta é nesse sentido, sim. Cara. Não, eu tô bem, graças a Deus, tá tudo certo, muito obrigado. Mas sabe, Bob, que eu falei aqui agora, né? A gente estava falando sobre Eduardo Bolsonaro e o relatório de ontem que pede o arquivamento daquela absurdo, né? A gente tem que celebrar cada conquista, porque a nossa guerra ela é tão intensa. Não sei mais quantos leões por dia a gente tem pela frente, né? Que a gente tem que celebrar as nossas conquistas, né? Entendo que essa é uma, o acordo de Trump com Hamas e Israel é outra. A gente vai celebrando todas as conquistas, porque a gente apanhou muito ao longo dos últimos tempos, cara. Apanhou e vem apanhando ainda, né, Pitoli? Sim. Porque ontem, por exemplo, quando saiu o relatório indicando o arquivamento do pedido de cassação contra o Eduardo Bolsonaro, eu fiz um post, grande dia e tal, e aí eu recebi alguns comentários, né? Claro, a grande maioria está sempre do nosso lado, das redes sociais. Sim. Aliás, é por isso que eles querem nos calar, sem contraditório, sem contradição. E se tem uma coisa que esses caras são especialistas é em contradição, né? E aí uma meia dúzia sempre, né, principalmente hater, assim, grande dia, tá comemorando o quê? Aquelas pessoas que nem te seguem e entram na sua página só pra falar besteira. Acho que tudo robozinho também, muita gente paga por isso, né? Falei grande dia justamente por isso, nós temos que comemorar, nós temos um autoexilado político, uma pessoa que tá com problemas, longe da sua família, longe do seu pai. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro, né? É uma vergonha ele tá preso por uma situação que já não existe mais, ele deveria estar solto. Não tem nada a ver, por exemplo, com esse julgamento que nós sabemos que é um julgamento totalmente político. A prisão preventiva dele foi decretada por outra questão que já foi resolvida. Então, assim, é uma vergonha, né? Eu estava em Brasília segunda-feira, participei da manifestação, tive a honra, o pastor Silas me deu a honra de poder falar lá. E a gente vê nos olhos das pessoas. Eles estão tirando realmente a esperança do povo de um Brasil melhor. Isso que está acontecendo. Exato. Jair Bolsonaro não é uma pessoa que fala palavrão e eles não gostam. Aliás, falar palavrão tem uma coletânea do Lula aí ultimamente, né? Sim. Mas o Bolsonaro fala palavrão porque ele é sincero. O Lula fala porque tá gagá, é diferente. Então, a gente vê nos olhos das pessoas. As pessoas entenderam em 4 anos como é viver num Brasil melhor. Como é viver num Brasil com uma economia mais pulsante. Ainda que tivéssemos pandemia. O presidente Bolsonaro reduziu 26 impostos, entregou 54 bilhões de superávit de caixa. O Lula já aumentou quase 30. Ontem, graças a Deus, o Congresso veio uma luz e o Congresso conseguiu, com muita articulação dos sócios, do PL, partidos de centro que acompanharam, caducar aquela medida provisória que aumentava mais 8 impostos. A desculpa era para aumentar imposto das bets, regular. Mas junto tinha imposto em banco. Mas imposto em banco. Meu amigo, quem toma crédito no Brasil? Quem é que gera emprego? Quem é que gera renda? Ou o cara pega dinheiro em imposto, o empresário, para comprar Mercedes? Claro que não, é para comprar mais uma máquina, para empregar mais 4 pessoas. E nós vimos o presidente Bolsonaro zerando vários impostos da indústria e o país crescendo, juros chegando a 2% antes da pandemia. Fora tudo que julgaram contra ele, judicializando, lembra o Randolph, o papel que cumpria Randolph Rodrigues naquele momento, judicializando tudo, o Supremo decidindo sobre impostos que Bolsonaro queria cortar naquele momento. Então, além de tudo que conseguiu, tem tudo que não deixaram ele fazer, né? Sem dúvida nenhuma. E tem a questão que foi central nisso tudo, que foi a questão da vacina. O presidente Bolsonaro tem a posição dele, sempre teve, e jamais ia por proselitismo político, para ganhar uma eleição, deixar de falar aquilo que ele pensa. Aliás, quem pede isso não conhece o presidente Bolsonaro. Foi assim que ele foi eleito. Foi assim que ele ganhou notoriedade, por falar a verdade. Não queriam eleger o cara, de repente, e botar ele num terninho Ricardo Almeida e que ele fosse um robozinho igual o Lula virou em 2002. Um cara sincero. E o principal ponto disso tudo, que foi a questão da pandemia, que realmente foi uma propaganda negativa muito forte contra o presidente, para comprar vacina, ele precisava da autorização do Congresso. Quando o Congresso autorizou, ele logo comprou.
O pessoal fica com essa história de vacina. Não. Ele tinha a posição dele, mas o Brasil foi ponta de lança, um dos primeiros países a se vacinar, até a tal da imunização de rebanho, ainda que o presidente fosse contrário pessoalmente àquele tipo de política. Imagina se o Lula fizesse um negócio desse e assim, tivesse uma situação que ele fosse contrário, mas fosse boa para o país, se ele ia fazer. Claro que não. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito. Então é muito triste a gente ver, Pitoli. Eu que tive a honra de... O presidente Bolsonaro é a pessoa mais poderosa com quem eu já estive presente. E é ao mesmo tempo a mais humilde. Você que também teve a honra e tem a honra de conviver, nós vamos voltar a conviver com ele, eu tenho fé. A gente sabe quem é o presidente Bolsonaro, como ele pensa, o que ele quer. Ele podia estar lá em Miami até agora, né? Não que nem o Eduardo, não que nem o Eduardo, que está lá lutando pelo Brasil. O presidente tem 70 anos. Sim. Podia estar lá pescando, entendeu? Mas o negócio dele é outro. Mas, Bob, qual foi o recado que o Congresso mandou ontem derrubando a MP 1303? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque ainda ontem pela manhã havia aqui um discurso de que, por conta do resultado da nossa caminhada pela anistia, eu também estava lá, eu estava lá na pipoca ali, né, na caminhada pela anistia na terça-feira, flopou, tal, pô, a gente precisa lembrar o seguinte: terça, 4 da tarde, tinha um sol para cada um em Brasília. Sim. Tinha um sol para cada um em Brasília. Sim. Na terça. Né, todas as dificuldades, a desesperança, o medo de muitos, na distância. Brasília nada enche em função do planejamento arquitetônico da cidade. Enfim, superado tudo isso, ontem havia uma expectativa, né, de Lula, da MP 303 ser aprovada e tal. Qual o recado que o Congresso manda para Lula e para esses que defendem a esquerda com a derrubada da MP 1303? Porque ontem os caras estavam todos pimpões ali. Ó, estamos crescendo, ó, Lula está bem na pesquisa. Qual o recado que fica? Ó, Pitoli, primeiro que, sem dúvida nenhuma, é uma pauta negativa, né? Uma pauta complexa de ser votada. Mas o que resta claro para mim, as duas coisas que ficam claras para mim é o seguinte: primeiro, o Lula continua tendo e sempre terá uma dificuldade enorme para governar. Porque ele chegou no limite do toma lá da cá. O toma lá da cá não surte mais efeito. E aí ele fez essa jogadinha com o Dino aí, que ele promete as emendas e o Dino não deixa pagar, e todo mundo já percebeu. No Congresso tem 513 caras ali, o mais tonto teve 100 mil votos. Ninguém não tem bobo ali. Não tem bobo ali, entendeu? Uhum. E o segundo ponto é aquela velha frase, se eu não me engano, é de Ulisses Guimarães: só tem uma coisa que mete medo em político, que é o povo na rua. Não acho que não é do Ulisses, não. Tancredo, é do Tancredo, Então, assim, fica um recado muito claro, e eu sei que é cansativo. E, de fato, por exemplo, em Brasília, na terça-feira, vários políticos não puderam participar. A Cristonietti chegou na metade, estava tendo reunião, comissão, reunião de liderança de bancada. Muito de terno e gravata naquele calor. Muito de terno e gravata naquele calor. Então, assim, uma dificuldade, mesmo assim as pessoas estavam lá. Para mim, qual é o recado mais importante? É para aqueles que estão quase esmorecendo. Nós fizemos uma manifestação, não reunimos tanta gente assim, devido ao horário, ao clima, etc e tal, e mesmo assim, isso sensibilizou, sem dúvida nenhuma, os políticos de centro que estavam ali pensando talvez em votar MP. Não porque a manifestação propriamente dita tenha sido feita para isso, porque nós estávamos ali defendendo a nossa única pauta hoje no Brasil, que é a anistia ampla, geral e restrita. Uhum. Que, aliás, como eu disse no meu discurso em Brasília, nós toleramos. Porque é um remédio político para um julgamento político. O correto seria que esse julgamento fosse todo anulado, Perfeito. Tal qual o do Lula. Perfeito. Com uma diferença básica. O do Lula tinha provas robustas, foi um processo que foi julgado em 3 instâncias, foi um processo que levou anos para ser julgado. 16 bilhões devolvidos aos caixas. Muitas provas robustas, Sim. além do pedalinho, do triplex, do dinheiro devolvido de diversas delações que corroboravam entre si as versões. O do presidente Bolsonaro, não. Um julgamento em alguns meses, só numa última instância, um ex-presidente da República sendo julgado numa turma do Supremo, com um voto divergente extremamente técnico do ministro Fux. E, ainda assim, o julgamento do Lula, a gente sabe ali, o Teori Zavascki faleceu em condições muito estranhas, Sim. tal qual o Celso Daniel, só estou dizendo. Sim. E aí assume Alexandre de Moraes, numa situação que também nós sabemos, muita gente sabe como foi ali em relação ao presidente Temer, e acaba mudando a história do julgamento. É isso que a gente esperava. Agora, o mínimo é a anistia ampla, geral e restrita. Esse negócio de dosimetria, Paulinho da Força, Écio Neves...
Aécio Neves não me cheira bem, não. Não. Embora seja um bom gestor de carreiras, assim como o Lindinho, né? Tem essa característica, né? Falamos há pouco. Lindinho está sempre raivoso. Belíssimo gestor de carreira. Sempre raivoso. Agora, Bob, com relação à anistia, eu conversei dias atrás aqui com um historiador que disse para mim, Pittoli, a diferença para a anistia de 79 para essa é que havia naquele momento um engajamento maior que partia desde câmaras municipais, passava por assembleias legislativas, governadores se mobilizando. É certo, a gente vê uma mobilização Tarcísio, isso precisa ser reconhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, pouco se discute, muito se terceiriza. Essa terceirização é terrível. Faz aí para mim, sabe? Defende aí para mim a anistia. Isso é terrível. Você entende que a gente poderia criar uma mobilização maior, partindo dos municípios, das câmaras, para a gente, de fato, mostrar o que o Brasil precisa nesse momento, que é a anistia, Bob? Entendo plenamente, tá? Governador... Mas está faltando, não está faltando? Está faltando muito. Eu conversei sobre isso. Eu fui a Brasília segunda, fiquei lá até terça-feira à noite. Inclusive, conversei sobre isso com algumas lideranças. Conversei sobre isso com o Paulo Junqueira, por exemplo, um grande amigo nosso. O Paulinho faz em Ribeirão Preto sempre, me ajuda muito. Aliás, me ajuda. Ele sempre organiza tudo e me convida. É um querido. É um cara nota 10, assim. E vou te falar uma coisa. É um grande responsável pela minha eleição. Assim, não com dinheiro, com apoio mesmo, com credibilidade. Reconhecer o seu trabalho e a sua importância ali. Vou te falar uma coisa, Pittoli. E o Paulinho é autêntico, hein? Se não fosse para te abraçar, não te abraçava. E vou te falar uma coisa, o mais importante, é o meu principal padrinho aí. Nunca me pediu nada, nem assim, asfalta a rua da casa da minha funcionária, nem para funcionário, nada. Assim como nunca pediu nada pro presidente. Pelo contrário, só ajudou, de coração. E faz as mobilizações, etc e tal. Então, assim, a gente conversou muito sobre isso. E eu entendo que é cansativo, o povo precisa trabalhar no dia seguinte, nem sempre dá tempo, mas a gente precisa criar, sim, um movimento para ser uma contra-estratégia, porque a estratégia do Alexandre de Moraes foi muito inteligente, é a estratégia do sapo. Né? A água estava esquentando e a gente não viu. A gente nem viu, irmão. Quando foi, já foi. Quando viu, já foi. E lembrando que a anistia de 79... levou 9 anos para de fato acontecer. Né? A gente não pode esperar todo esse tempo. Tem muita gente inocente. Porque naquele momento a anistia era para sequestrador, assaltante de banco, né? Guerrilheiro. Eu entendo, é diferente. Nesse momento a gente tem... Dá para imaginar que a dona Juscelene está apanhando na cadeia agora em Florianópolis? Dá para imaginar, por exemplo... Outro dia entrevistei aqui a filha da dona Rosana. Dona Rosana, ela... tentou e fugiu para os Estados Unidos, tentou entrar pela fronteira do Texas, foi pega, deportada, está em Belo Horizonte, num presídio feminino, mas ela é de uma cidade próxima de Goiânia, está a 1.000 quilômetros de casa, da família. Enfim, Clezão, que é uma questão emblemática, eu entendo, mas a gente está falando de inocentes, Bob. Sabe o que é pior de tudo? Ao contrário, por exemplo, eu sempre traço alguns paralelos, faço algumas analogias para tentar entender. E nós temos, por exemplo, lá o caso de Israel, que graças a Deus é o presidente Trump. Que diferença ter um líder, né? Sem dúvida. Putz, graças a Deus... Que inveja. Graças a Deus é o presidente Trump. A situação parece que está se encaminhando para uma resolução lá. Mas eu estive em Israel recentemente, nós tínhamos lá uma parte da população que defendia a continuidade da guerra para que todos ganhassem, e uma parte da população, que eu entendo a sua situação, que defendia que o Israel deveria ceder qualquer coisa para ter de volta os 48 reféns liberados. São duas visões. Principalmente os familiares, e a turma ali queria resolver o problema, e tinha uma turma que falava, olha, não dá, nós vamos resolver o todo, senão eles vão libertar refém aqui, daqui a pouco começa de novo. Tudo de novo. É o que acontece no Brasil, né? Só que tem uma diferença. Nós entendemos que nós temos que lutar a guerra para libertar todo mundo, principalmente o líder, porque senão libertam os soldados e vai todo mundo para casa de tornozeleira com medo e acabou. Só que o outro lado, a esquerda, eles andam para essa turma. Eles não estão nem discutindo assim, não. Se eles estivessem ainda dizendo, olha, não, Bolsonaro era um líder de um golpe, pelo amor de Deus, mas ainda nessa narrativa deles, mas o povo, não. Esses caras, a nossa esquerda, quer que essa turma apodreça na prisão, e já verbalizaram isso. Golpistas têm que apodrecer na prisão. Cadê os defensores das mulheres?
dos idosos, dos negros, dos pobres. A maioria da população que está lá é gente de baixa renda, é gente negra, mulher. Teve uma senhora que voltou para a cadeia. Você viu esse caso? Uma senhora... Dona Vildete. Como é que é o nome dela? Dona Vildete. Vildete, né? Dona Vildete, ela tirou um tumor, chegou na cadeia. Lutamos por ela aqui, Boff. Ela voltou para a cadeia, tirando um tumor, pesando 52 quilos. Chegou a 40 quilos, não se sustentava sobre as pernas. Aí ela acabou indo para a cadeira de rodas, aí ela voltou para casa. Foi para um tratamento, aí a tornozeleira não comunicava com a ERB, com a Estação Rádio Base, né, para dizer que ela estava em casa, e ela então, uma mulher de 74 anos, pesando 40 quilos, ela furou a restritiva 20 e tantas vezes, voltou para a cadeia. Como é que eu aceito isso, pô? Cara, eu vou te falar que o povo brasileiro é muito pacífico. E o presidente Bolsonaro dizia, né, um povo armado jamais será dominado, enfim, né? E por isso que não quiseram deixar... escravizado, é essa a palavra. Por isso que não deixam as mídias sociais livres, por isso que não deixaram o povo se armar. Porque, por muito menos, muito país já entrou em guerra civil. Mas muito menos. Sim. Porque o povo brasileiro é muito pacífico, é muito trabalhador. Aí, cara. Exatamente. Olha o Nepal aí. Exatamente. Outra inveja. E eles sabem o que está acontecendo. Estão saindo as pesquisas aí. Em que pese o Tarcísio ser um ótimo gestor, e eu gosto muito dele, eu digo isso abertamente, digo isso com todo o respeito que tenho a ele, acho que o Tarcísio vai ser um presidente da República muito importante para o Brasil ainda. Mas acho que não é o momento. Obrigado, Bob. Primeiro, governador, saindo aqui de São Paulo, existe uma chance muito grande de Geraldo Alckmin voltar, por exemplo. É um candidato que vem fortíssimo, porque aí, você já ouviu os nomes, aí quer vir... E com todo respeito a todos eles, tá? Sem juízo de valor aqui. Vem André do Prado, quer vir. Kassab, quer vir. Não sei quem quer vir. Rodrigo Garcia. Quem não quer São Paulo, né, Ricardo Salles, que é um cara, assim, apesar de ter se distanciado do bolsonarismo, é um cara fortíssimo, é um bom candidato, é um bom político. Enfim, tem várias alternativas. O próprio Derrite, que é um candidato fortíssimo. Então, aí se espalhe numa dessa, o Alckmin leva. E, assim... O perfil, por isso que, voltando aqui, o Tarcísio, um excelente gestor, tudo, mas o único perfil não só capaz de vencer o Lula, mas além de ser o único capaz de vencer o Lula, é o único capaz de dar o choque de gestão que o Brasil precisa, é Jair Messias Bolsonaro. Um Bolsonaro 2 é um Trump 2. Exatamente, não adianta chegar lá, e o governador Tarcísio tem esse perfil, que mais uma vez é importante em determinados momentos. O estado de São Paulo está sendo imprescindível. Ele está destravando obras que o PSDB não conseguia destravar há décadas. Rodoanel vai entregar, 20 anos parado, trecho norte, enfim... Mas agora nós estamos com um cara que seja combativo. Concordo. O cara que vai chegar lá, acomodar tudo e fazer a economia dar aqueles voos de galinha ou até avançar, é muito bom. Mas não é o que a gente precisa, porque aí todo mundo se acomoda, os ministros ficam lá supremos, a gente esquece o que aconteceu, até aparecer daqui 10, 15 anos algum outro problema, uma ruptura institucional de novo, e esses caras darem a canetada de novo. Que bom que você falou assim. É voo de galinha, é Jair Messias Bolsonaro e acabou, até depois do fim, não tem alternativa. Sabe por que eu estou falando que bom? Porque outro dia, conversando com o Maurício Macron, deputado federal do Rio Grande do Sul. Excelente. Excelente, mas começou o IC. Se minha mãe fosse homem, era meu pai. É isso aí, não tem história de IC, não vem com essa história. Aí eu falei pro Macron, Macron, me perdoe, mas eu vou ter que ser intransigente, cara. Não dá pra gente negociar. Por quê? A liberdade do presidente Bolsonaro, ele está livre para disputar uma eleição, significa que nós vencemos a injustiça. É isso. Primeiro, da questão da reunião com os embaixadores, do evento do 7 de setembro. Isso não pode deixar um homem do tamanho do Bolsonaro inelegível. A gente tem que superar essa, né? E para mostrar o seguinte, tudo voltou ao normal. Vamos disputar uma eleição? E tem outra coisa, Bob. Nós temos aí, na sexta-feira passada, era data limite para a questão da anualidade, para a gente ter voto impresso e contagem pública de votos. Sim, é um tema sensível. É um tema sensível. É tema que, quando eu falo aqui, cai minha monetização, tem censura no programa. Os caras não gostam. Mas o que eu vou fazer? Não vou tratar do assunto? Vou fugir do pau? Não dá. Nós perdemos o time para esse assunto. É um assunto que, entendo eu, que embora não seja legalmente, é uma obrigação legal do Tribunal Superior Eleitoral dos entregar, é uma obrigação moral. É lógico. Se tem um aprimoramento de processo para entregar, que entregue. Se eu posso melhorar aí a contagem pública, vamos lá. Então a gente tem uma série de etapas para vencer, mas tudo isso com o Bolsonaro livre.
E é um absurdo, né, Pitoli? Porque nós estamos aqui tratando de transparência. Se tem alguma coisa que precisa ser transparente numa democracia, é o processo eleitoral. É isso aí. Ó, eu sou, assim como o presidente Bolsonaro, que espero que esteja nos assistindo, com certeza está. Manda um abraço para ele. Tô morrendo de saudade, Pé. Só o senhor para me fazer ter saudade de homem. Está por dedução, né? A gente imagina, né? Não, com certeza está. Vai assistir o quê? A Globo News ele não assiste. A Sadi falando mal dele. Nossa senhora. Puta, chata, então, PR, saudade, daqui a pouco estaremos juntos. Mas eu, assim como ele, gosto de futebol e nós estamos felizes pra caramba que o Palmeiras ganhou. Teve ali a mãozinha, né? A arbitragem padrão Moraes. Mas ganhou o jogo. E aí eu tô vendo. Hoje é quarta-feira. Quinta-feira. Tô perdido já de tanta viagem. Hoje é quinta-feira. E eu tô vendo até hoje os caras discutirem o VAR, né? Puta, a televisão todo dia, os caras falam, mas tem que melhorar, o impedimento semiautomático, não sei o quê. Então, uma semana por causa de futebol, que é, como diz Milton Neves, a coisa mais importante dentre as menos importantes. Cara, nós estamos pedindo transparência no impedimento, no futebol. Como é que a população não vai pedir transparência em relação às eleições, ao processo eleitoral? Concordo. Aliás, Dilma Rousseff sancionou essa lei em 2000 e... O modelo está pronto. Né? 2000 e pouco aí. Dilma Mendes e o Barroso disseram que é lindo o modelo. Exatamente, é um absurdo. O Dino mesmo falava de voto impresso auditável. Então as coisas mudam o sabor. Diferentemente do presidente Bolsonaro, que defende as mesmas coisas há 30 anos. E a população percebe esse tipo de coisa. O que te traz para casa? Eu estou falando por causa do teu horário, que sei que você tem Pederneiras agora, né? Eu tenho, mas se você deixar, eu vou ficar aqui com você até 1h da tarde, então para mim é um prazer. Então fica. O que me traz aqui, primeiro de tudo, é o senhor Oswaldo Furlan Júnior, presidente do Grupo Pecuária Brasil, do GPB, um grande amigo, homem do chapéu. Eu tenho muitos contatos, muitos amigos aqui na região, graças a ele. Uma pessoa muito especial, muito querida, que faz muito trabalho social sem ninguém ver, que faz muito trabalho pelo Brasil, tal qual Paulo Junqueira também, sem ninguém ver, é um grande amigo. É o agro que trabalha. É o agro que trabalha. É isso aí. E vim visitá-lo, tem o Vitão aqui, Vitor Nicoliello, que foi candidato prefeito em Pederneiras, deram uma puxada de tapete lá. É o favorito das eleições, estão querendo tirar ele do jogo lá também, já estão falando o nome dele porque lá a gestão vai mal. E hoje ele trabalha comigo, é meu assessor, faz a região aqui para mim. Então vim visitar os amigos, a turma do agro, vim visitar algumas escolas. Você conseguiu tomar banho? Tinha água no hotel aqui? Tinha em Bauru tá faltando água, 10 dias. Tô sabendo, não, tinha água no hotel. Tomei um banho rapidinho, tá? Que bom, porra, que bom. Mas tinha água no hotel. A gente sabe que a situação hídrica aqui é grave. Então, gravíssima. Tô rodando a região aqui para ver quais são as demandas, fazendo algumas entregas. Já mandei aqui mais de 8 milhões de reais só para a região aqui. Bauru, entregamos viatura na polícia, nos bombeiros, climatização de escola, obras de infraestrutura, dinheiro. Ontem fui na Casa da Esperança, que projeto lindo que eles fazem ali, 210 crianças, nós estamos trabalhando para ampliar a infraestrutura deles aí para 420, dobrar. Então, essa região aqui é uma região que precisa de atenção, e eu lá na Leste vejo a desproporcionalidade. Claro que tem deputados, poucos, mas tem deputados aqui da região, então eu venho para somar, para tentar ajudar, e sempre, Pitoli, por onde eu vou, o pessoal tá aí comigo, sabe, levando a mensagem do nosso presidente Bolsonaro. Eu faço questão de sempre falar sobre isso, porque senão é isso aí, no dia a dia as pessoas vão esquecendo, daqui a pouco dá uma melhoradinha, né? Isentam o imposto de renda para quem ganha até 5 pau, fica tudo bem, não sei o quê, e a teoria do sapo se concretiza. Não podemos deixar. É um homem que está preso, injustiçado, politicamente fortíssimo, que só fez lutar pelo Brasil, só fez falar a verdade, só fez ser sincero. Tudo aquilo que o povo brasileiro sempre esperou de políticos. Se você faz uma pesquisa, o que você espera de um político em 2018... todos os requisitos que o presidente Bolsonaro preenchia. Se você fizer hoje, todos os requisitos do presidente Bolsonaro, ele preenche. Ele fala palavrão. Pelo amor de Deus. Ele é um homem do povo. Nossa, caceta. Porra, deixa o cara falar. Vamos trabalhar. Bob, a gente está com uma campanha no ar. Até encerro a nossa conversa para poder te dar um abraço. A gente tem uma campanha que é Volta Bolsonaro. A gente tem um site... Põe na tela para mim, Edson. Tá lá, ó. auriverdebrasil.com.br/Volta Bolsonaro. Mostra aí, o Edson. Deixa da tela isso. Olha lá, o Bob vai pegar no QR Code. Já peguei o QR Code. Mostra o que tem, Edson. Olha, a gente produziu nessa campanha adesivos. Então tem o Pragão, tem adesivo, tem... a gente até produziu. Até vou pedir para te
te presentear com adesivos aqui. Oba. Aí tem outdoor que a gente mandou fazer, né? Aí tem camiseta que a gente mandou fazer, tem... enfim, e no meio disso tem 2 videoclipes que ganharam as redes sociais. Tá? Tem 2 videoclipes que a gente tá colocando no ar, um deles coloco agora até para poder, nesse intervalo, te abraçar, mas é por adesão. A pessoa entra no site, Bob, e baixa o arquivo e manda rodar o adesivo. Pô, que legal. Entra no site, baixa o arquivo e manda silcar a camiseta, entendeu? Esse é o objetivo, Brasil afora. Eu vou baixar isso daí, vou fazer uma vaquinha aí, vou comprar uns adesivos, vou sair distribuindo na Paulista. Eu vou te dar, eu tenho uma série já, a gente vai te... Boa. Né? Parabéns, Pitoli. Aí tem, que eu vi, você vai ouvir agora um clipe, já me despedindo de você, que eu sei que você tem estrada. Obrigado, irmão. Obrigado você. Eu sei que não é caminho para Ribeirão Preto, que é uma cidade que te abraçou muito, mas Bauru precisa te abraçar da mesma forma. Acho que tem uma avenida para você andar aqui, do ponto de vista eleitoral, que Bauru é uma terra de cego nesse sentido, eleitoralmente falando, assim, abandonada por tantos, né, numa divisão de poder, que não deixa ninguém chegar. Bauru não tem um estadual. Bauru. Não tem, eu posso falar nenhum federal, porque o domicílio eleitoral do Capitão Augusto foi transferido para cá, não ganhou aqui. Né? E, de fato, não me representa. Ali de Ourinhos. De Ourinhos. A Dani de Marília. É a região aqui. São deputados que trabalham pela região, mas não são Bauru, daqui. Olha o tamanho dessa cidade. Tem 300 mil votos aqui. Exatamente. Não é verdade? Não, então, você tem muito por fazer para Bauru. E tem uma posição estratégica no Estado, né? No centro do Estado. Tem uma posição estratégica do ponto de vista logístico. Tem uma população trabalhadora. Tem o comércio, tem a indústria, tem o agro muito forte. E eu acredito que a política ela tem que ser feita de uma maneira diferente. Eu sou aprendiz, eu sou semente de Bolsonaro, né? Então, veja, o presidente Bolsonaro ele sempre falava de Deus, pátria, família e liberdade, sempre falava de doutrinação nas escolas, sempre falava de liberdade de expressão, mas ele sempre falava da transposição do Rio São Francisco, da autonomia do Banco Central, do PIX, das reformas que fizeram, das estatais dando lucro. Então, esse é o meu modelo de trabalho. Eu venho para cá, mas eu não ponho a camisa amarela e tiro uma foto do seu lado e falo, ó, vote em mim. Eu venho para cá, ouço as demandas, trabalho, tanto é que tenho um assessor aqui na região para mim, faço as entregas e espero que uma pequena parte da população reconheça isso. Se não reconhecer, tá tudo bem, continuo trabalhando, porque o Estado de São Paulo não pode parar e não vou olhar só para a eleição. Mas acho que o reflexo do nosso trabalho vai gerar bons frutos aqui, se Deus quiser. Volta sempre. E eu tenho grandes amigos aqui, como você, o Furlan, faço toda a região aqui, vou a Pederneiras, Bariri, Jaú, Arealva, Pirajuí, volto para Bauru também, enfim, tô aqui até sexta-feira à noite rodando. Pô, show de bola. Valeu? Espero te ver de novo. Pitoli, parabéns. Você é um baluarte na comunicação e você é um cara que não tem medo mesmo, porque pouca gente, até assim, a gente falava muito da Jovem Pan na época, né, gritava Jovem Pan e tudo. A Jovem Pan é uma rádio comercial, já deu uma muretada ali, mas nem o pessoal na Jovem Pan falava com a franqueza, com todo respeito a eles lá, falava com a franqueza e com a destreza e com a falta de medo, com a coragem que você tem para dizer o que precisa ser dito, viu? Não é à toa que você já é conhecido, saiu de Bauru para o mundo aí, é conhecido, e as pessoas até fora do Brasil te ouvem. Você é realmente um cara diferenciado. Eu já cansei de falar e repito. Pitoli Federal. Desejo-me coisa melhor. Não, eu falo, o microfone é importante para mim, cara. Eu acho que eu sou mais importante aqui. De verdade, sabia? Onde você quiser ficar, você vai ser importante. Você é muito importante aqui. Obrigado, Bob. Mas em Brasília você faria a diferença com certeza. Obrigado, meu. No mínimo ocuparia o lugar de um vagabundo lá. Mas a escolha é sua. Eu vou estar do seu lado onde você quiser estar. E eu contigo. Você merece. E eu contigo.